todas as sortes de bênçãos. Olha nós aqui mais uma vez, que bom poder estar com vocês reunidos aqui mais um tempo para poder tentar desanuviar, remover o véu, descauterizar, descoisar as coisas que estão coisadas na mente dos nossos irmãos evangélicos. Você sabe que uma das coisas mais fáceis que existe é enganar um evangélico. O evangélico, ele tem a concepção de que ele tem que ser guiado por um pastor. Ele tem que ter um guia, um guru, um adestrador sobre a vida dele. Alguém que diga, senta, agora levanta, estica suas mãos, vira para o seu irmão ao lado, tu é uma bênção, recebe aí, olha o varão. Ele precisa desse adestramento espiritual que, na verdade, não tem nada, não tem vínculo com o Criador. Então, eu assisti um vídeo há um tempo atrás, eu acredito que seja do conhecimento dos senhores. O filme era chamado O Livro de Eli, com Denzel Washington. Havia uma corrida numa época apocalíptica do filme, em que um homem, num território que sobreviveu, dominando os incautos, queria aquele livro de qualquer maneira. Era a Bíblia Sagrada e foi compilado. No final do filme, a King James Version, a versão do rei James. E ele queria essa único exemplar que estava com o Denzel Washington no filme, porque com este livro ele iria dominar o restante da população que sobreviveu. Não é diferente. A Bíblia, sem a revelação da graça de Deus, é a maior arma na mão dos manipuladores. Os manipuladores usam a Bíblia sem mostrar o seu contexto histórico, cultural, a sua exegese fidedigna, mostrando para quem foi escrito, mas mostrando quem escreveu, remetente e destinatário. Isto é fazer uma exegese fidedigna do texto e do contexto, obedecendo à cultura, à época, o local, obedecendo ponto, vírgula, vendo se a tradução obedece às frases. Né? Mas a igreja pega este livro chamado Bíblia, que para eles são sagrados, chamam de Bíblia Sagrada, no intuito de dominar, para prender os incautos. Então, a Bíblia é sagrada, ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, mas eles não obedecem. É a palavra de Deus, mas eles não colocam em prática. Jesus já havia repreendido os fariseus da época dele, os fariseus hipócritas, e eu repreendo os fariseus hipócritas desta época. Eles mandam vocês obedecerem, mas eles nem com dedo querem movê-los. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, mas eles nem com dedo querem mover. Haja visto você ver a doutrina na igreja para o cara ser salvo. Não pode cortar o cabelo, não pode usar bermuda, não pode deixar de ir à igreja, não pode ir à praia, não pode ir num casamento, não pode ir no aniversário. Isso é um fardo pesado, difícil de carregar, quando na realidade o Novo Testamento, as epístolas de Paulo, diz que a salvação é pela graça. Bem, a pergunta clara para nós, com os olhos iluminados, porque agora tudo se fica claro. Nossos olhos não estão tapados, né? Nós não somos cegos tateando, né? A pergunta que se faz é: se a igreja evangélica é a casa de Deus, e quem diz isso não sou eu. Quem disse isso é os crentes. Os pastores ensinaram aos crentes tapados, bitolados,
que a igreja evangélica é a casa de Deus. Aqui há um local onde um homem que se intitula apóstolo das nações diz que o local de pedra onde as pessoas vão chama de igreja. Igrejas são vidas. Ele diz que lá é a cidade refúgio. E diz que lá é o santuário de Deus. Ele diz que prega a graça de Deus. E as pessoas acreditam. Acreditam porque são cegas. Acreditam porque não andam segundo a verdade do Evangelho. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, o apóstolo Paulo disse: acaso não sabeis que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Ora, se eu sou a morada de Deus, como que a igreja pode ser o templo de Deus? Até aqui tudo bem. Os incautos não são despertados. Mas o tema desta live é: se a igreja evangélica é a casa de Deus, por que o diabo só vive lá? Ora, o senhor padre Marcelo Rossi já cantou, já fez uma cantiga muito antiga dizendo: na casa do Senhor não habita Satanás. Então, Deus e o diabo moram na mesma casa? Ora, você vê que é uma sessão espírita. Venha para a igreja, ela é a casa de Deus. Aonde você vai, minha irmã? Eu vou buscar a Deus na casa dele. Tem igreja que está escrito assim, casa de oração. Outra está assim, Deus mora aqui. A outra, como eu disse para você lá em Campinho, diz: aqui é o santuário do Deus vivo. Lá em Brás, em São Paulo, diz que lá é o templo de Deus, a réplica perfeita do templo de Deus. Ora, e Deus mora lá? Então, na casa de Deus, é uma sessão espírita. Deus mora no lugar onde o diabo e os demônios entram, se manifestam. Como é que o povo consegue acreditar nisso? Santo Antônio, receba um abraço aí. Como é que o povo evangélico não desperta desse sono letárgico, desta manipulação religiosa? Como é que o povo evangélico não consegue ler aquilo que nós vemos com tanta clareza? Nós somos a morada do Eterno no Espírito. Efésios 3,16. Deus habita com poder no homem interior. Não existe um único local físico que seja morada de Deus. Atos 17:24 diz isso. Mas os pastores não pregam o evangelho. Os pastores pegam lei de Moisés para escravizar, colocar medo. E aí, eles fazem uma ponte da lei de Moisés, eles vão lá no Apocalipse, que continua anunciando a lei. Apocalipse é um livro que, apesar de estar decorrendo por dentro das cartas do Novo Testamento, a lei ainda estava em vigor com o templo de pé. E o Apocalipse era uma sentença para aquela época, não para os nossos dias. Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Mas os pastores não pregam a verdade do Evangelho. Pregam ao seu bel prazer. Pregam algemas. Pregam prisão. Pregam pânico. Pregam culpa. Pregam ameaça. Pregam medo. Você pergunta se um crente é encorajado por Cristo. Não são. Estão cheios de culpas. Deus me livre perder a Santa Ceia. Deus me livre eu quebrar a campanha, porque eu fiz compromisso, eu fiz o meu voto. E Deus não agrada de voto de tolo. Aonde está isso? Está lá na lei de Moisés, onde eles tinham essa cultura judaica, esta obrigação religiosa. Nós estamos livres. Enquanto a igreja não entender isto, Colossenses 2, 13 e 14, que ele rasgou o escrito de dívida, ele removeu inteiramente o que era contrário à sua igreja e encravou na cruz. Enquanto a igreja não entender isso, vão ficar aí sustentando homens para governar sobre eles mesmos. Nós já fomos assim. Nós já fomos assim, governados por homens, com medo do diabo. Mas o diabo mora onde? Dentro da igreja evangélica.
Ora, claro. Não, Satanás, Geraldo, mora no inferno. Não, mora ou não mora? Porque quem tem a chave da morte e do inferno, pregando de forma literal, está lá em Apocalipse, que é Jesus. Então Jesus abre a porta do inferno para ele sair lá na igreja, que é a casa dele? Como é que é isso? Apocalipse diz que Jesus, ele diz, estou vivo, eis que tenho aqui a chave da morte e do inferno. Vamos entender de forma literal. Hein? Então ele tem a chave da morte e do inferno. O diabo mora no inferno. O inferno é a casa do diabo. Os crentes pentecostais dizem isso. Que alguns já foram arrebatados, foram lá no inferno, viram o diabo lá acorrentando os desviados. Então o diabo mora lá. Aí Jesus vai, tem um culto na igreja evangélica. Jesus, que tem a chave da morte e do inferno, abre a porta do inferno para o diabo ir lá dentro da igreja, que é a casa dele, aterrorizar os crentes. Meu Deus, olha, que patifaria. Como que uma pessoa carrega uma Bíblia debaixo do braço, coloca um coque, o outro coloca um terno, gravata, sai assoviando para entrar no lugar, quando chega lá, quem está lá? Satanás. Engraçado que Satanás não está no carnaval, no tráfico de drogas, Satanás não está nos assaltos diuturno nem noturno, Satanás não está na beira do bar, Satanás não está no jogo de azar. O crente se arruma, bota uma Bíblia debaixo do braço, começa a louvar. Senhor, vem cear, o mestre chama, vem cear. Em vez do mestre vir para cear, quem é que vem? Daqui a pouco o capeta que se manifesta na vida de uma pessoa. Crente, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá por meio dessas verdades que são ditas, que eles não gostam. Não gostam, mas tem coerência. Ora, eu moro aqui nessa casa aqui, eu estou na minha casa a hora do meu almoço, eu moro aqui na minha casa aqui. Ora, se um ladrão entra aqui e eu não faço nada, então eu sou cúmplice do ladrão, eu consinto com ele. Se a casa é minha, eu que tenho a chave, só entra quem eu permitir. Como é que a igreja evangélica é a casa de Deus e o diabo entra e sai e Deus não faz nada? Que Deus que a igreja evangélica prega sem autoridade sobre a sua própria casa? Sabe por quê? Porque tudo isso é um engano, é um engodo. É a forma clara de manipular os crentes. E os crentes são uma massa de manobra que vivem sendo manipulados. Os crentes são uma massa de manobra que vivia anos sendo manipulados por falsa esperança, por falsas profecias. Olha, você entra dentro de uma igreja evangélica, tem aí um tal de profeta Douglas lá em São Paulo. Cara, mas o cara só profetiza sepultura, o cara só profetiza desgraça, doença, miséria, e que para se libertar disso, tem que pegar o envelope. A igreja ama isso. A igreja não. As pessoas. Porque a igreja não tem nada a ver com esse toma lá da cá, com essa barganha que se faz com o nome de Jesus, com essa junção de letras todos os dias, clamando a Deus, clamando a Deus, clamando a Deus, como se ele fosse surdo e como se ele fosse impotente para entregar a autoridade do seu poder na mão de um homem que fica aqui, sabe como é que é? Ao espírito de adivinhação. Uma hora certa. Como eu posso falar aqui qualquer coisa aí e às vezes você... Aí eis que Deus me usa aqui agora para falar com você que está na beira do fogão. Ora, isso aqui é chutar ao vento. Alguém, nesse momento, está à beira de um fogão. Aí a pessoa do lado de lá diz, olha como é que esse homem foi usado. Profeta Douglas. Como que ele sabe que eu estou à beira do fogão, hein? E não tem câmera, ele não tem bola de cristal. Isso só pode ser Deus. O espírito que governa a igreja é o espírito do engano, da avareza. Não é Deus com D maiúsculo, Ial. Não é Ialcha, o filho.
O espírito que governa a igreja é Mamon, é o Deus da luxúria, da ganância, do engano, da manipulação, do pagar o preço, do sacrifício, do toma lá da cá, da barganha. É isso que está aí fora. E digo isso porque eu saí de lá. Eu estava lá, cheio de medo, cheio de culpa, me rastejando aos pés dos apóstolos, dos pseudos apóstolos. Estava lá me rastejando. Coloca a mão sobre a minha cabeça, ora pela minha família. Pega o envelope, Geraldo, que se você pegar o envelope e fazer um propósito, Deus vai atender a sua oração. Isso é o Mamon. Esse Deus é o Deus Mamon, que eu cuspo na cara dele, eu bato nesse Deus. O Deus da Mamon, o Deus da luxúria, da riqueza, da avareza, do troca, do toma lá da cá, eu cuspo na cara dele. Isso não é o eterno. Isso não é o Deus de toda graça. Isso não é Yahweh. Isso não é o Criador. Isso é o Deus da luxúria, do enriquecimento lícito. Essa parafernália que se apresenta aí fora e que engana os incautos, como há algum tempo enganou a mim, enganou a você. Mas graças a Deus, que começou em Paulo e não termina mais. Graças a Deus que nós entendemos que a graça dele nos basta. E esta palavra entrou na divisão da alma e do nosso espírito, dilacerou juntas e medulas. E nós que éramos enganados, que lavávamos o chão da igreja, que carregávamos a pasta do pastor, que éramos dizimistas fiéis, que fazíamos campanhas, projetos, votos, que fazíamos salgadinho, sustentava a cantina, que comprava presente para o pastor, que fazia campanha, nós que estávamos enredados a essas parafernália que sugava a nossa energia, tirava o nosso dinheiro, fomos libertos pela pregação genuína da graça de Deus. Hoje estamos livres. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Somos conduzidos em triunfo e vivemos em perfeita vitória. Somos o que somos pela graça de Deus. Nós não temos representantes de homens. Nós não precisamos de oração forte. Nós temos um Deus forte que ouve a nossa oração. Não precisamos da mão do pastor na nossa mente, na nossa cabeça, porque Deus mesmo, com mão, pé, pescoço, toda a sua plenitude já está em nós. Ué, mas você não tem medo de perder a salvação? Eu não posso perder aquilo que me foi dado desde antes da fundação do mundo. Eu sou um escolhido dele, sou filho dele, sou um espírito revestido de carne. Estou nesta terra para cumprir um propósito do Pai. A carne voltará ao pó como era. A carne é a origem desta terra, mas o espírito voltará ao Deus que o deu. Ele nos revestiu de carne, nos predestinou para viver este momento, e neste momento libertos, sem véu, podemos ver a glória de Deus na nossa vida. Somos conduzidos em triunfo e vivemos em perfeita vitória, enquanto os irmãos evangélicos estão cegos, sustentando homens, pagando salários altíssimos, para eles se meter naquilo que não deve. Pregam por torpe ganância, enchendo os cofres e esvaziando a vida, enchendo a mente dos incautos de medo, culpa e ganância. Quando não pegam no medo, pegam na culpa. Quando não pegam na culpa, pegam na ganância. E essa tríplice base do engano teológico tem enriquecido eles. Mas enquanto força em mim tiver, e enquanto existir um eleito nesta terra, você pode ter certeza que a mensagem do Evangelho continuará a libertando essas vidas que estão presas e enganadas no sistema religioso doutrinal. Sistema religioso doutrinal. Porque nós não somos contra as vidas. A nossa guerra, no bom sentido da palavra,
A nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. A nossa luta é doutrinal, para fazer entender que você é de Cristo. E nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem a potestade, nem nenhuma coisa, nenhuma criatura, nem no presente século e nem por vir, pode te separar do amor de Deus. Você está inseparável dele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Da palma de suas mãos pregou e alça nos dias de sua carne, ninguém pode te arrebatar. Esta segurança a igreja não pode passar, porque eles não vivem da verdade de Deus, eles vivem do medo, do pânico. Quanto mais medo, mais a pessoa está presa. Tem medo da macumba, tem medo da boa cumba, tem medo da fé cumba, tem medo da sem fé da macumba, tem medo de tudo. Só não tem medo daquele homem que está lá na frente enriquecendo em cima do dinheiro, do 13º, do saláriozinho, do Bolsa Família, da Bolsa de Compra, é tudo isso. E vez por outra eles dão um cala-boca. É tudo isso. E vez por outra eles dão um cala-boca. Vez por outra ele ajuda toma 10. Vez por outra eles lavam o dinheiro. Vez por outras a sua ganância os faz viver sufocado. Mas nós estamos aqui. Aqui tem um birimbau ungido, chama-se birimbau da graça de Deus. Também sou conhecido como caçador de lobo e o pau quebra. Todas as vezes que eu entro ao vivo, o pau quebra. Sabe por quê? Porque falo pautado dentro do evangelho. A igreja evangélica não é a casa de Deus. A igreja evangélica é a casa do pastor. Pastor presidente, uma empresa de famílias. E sai ele e governa o filho. Sai o filho e governa o neto. Sai o neto, o bisneto, o tataraneto. E assim segue-se uma empresa de família, enriquecendo e vivendo aí através da ignorância dos outros. Primeira epístola de Paulo, no capítulo 6, no versículo 19. Não sabeis que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Ora, se vocês são o templo do Espírito Santo, como é que Deus pode habitar na igreja evangélica? E se a igreja evangélica é a casa de Deus, por que os crentes vê tanto diabo lá? Você sabe quem é o diabo? Aqui nesse canal tem para mais de 500 vídeos só falando sobre o diabo. O diabo é a tua natureza terrena. Este é o teu adversário. Se você não tomar cuidado, te faz tropeçar. Assim é, sobre esse assunto, não temos mais o que falar, porque já nos foi revelado com sabedoria há mais de 5 anos. Assim é, já no melhor dia de nossas vidas, graça eterna. Tamo junto.